com muita alegria que hoje nós estamos recebendo aqui no nosso colégio a doutora Débora Ayala Valverde, ex-aluna e que esse ano está com uma parceria aqui com o Colégio Maria Imaculada. Seja muito bem-vinda, doutora Débora. Eu que agradeço e para mim é uma grande emoção poder passar uma mensagem para vocês. Eu, como ex-aluna, fui muito bem educada nessa escola e eu acho que esse legado que o Maria Imaculada me deixou, eu quis trazer um pouco disso para dentro da escola, ou seja, retribuir a vocês a dedicação que vocês deram para nós. Então eu estou há 30 anos formada e tudo começou num bate-papo com uma paciente minha, que ela construiu o Museu da Imaginação e eu resolvi construir dentro do museu dela o escovódromo, que é uma casinha lúdica onde as crianças aprendem brincando a escovar os dentes. Porque o que eu percebo? Eu tenho uma clínica multidisciplinar, é uma clínica particular que eu carrego junto comigo e eu fui ampliando e eu fui vendo que a grande problemática era a pessoa não ter a conscientização do valor da saúde oral por ser leigo. E quando você exemplifica e simplifica, aquilo se torna tão natural no dia a dia como um banho. E isso é o que a pessoa tem que incutir na cabeça, que a pessoa tem que modificar os hábitos e fazer com que os filhos não tenham que apenas escovar os dentes no banheiro, na pia do banheiro, mas sim brincando na frente de um computador, sem creme dental, brincando, porque o que a gente tem que entender é que nós temos que desprogramar a formação da placa bacteriana, que são restos de alimentos que são eliminados com toxinas pelas bactérias. É simples assim. E aqui foi um sucesso, como em outras escolas, e eu estou muito orgulhosa disso, porque foi através do Museu da Imaginação, essa oportunidade que a minha paciente Anne Frigo me deu, que eu acabei, na verdade, pensando em levar isso para outros lugares. Porque já que eu construí, por que não levar essa mensagem? E foi levando esse projeto para dentro de uma empresa multinacional, que eles me deram os apoios com os produtos e com isso eu pude fazer dessa brincadeira um legado para a vida dessas crianças. Perfeito. A equipe da doutora Débora ficou aqui conosco no dia 10 e 11 de setembro, trabalhando com todas as crianças, brincando na verdade, né? Com crianças do infantil 1 até o 1º ano. E doutora, que dica você dá então para os nossos pais? Porque a reclamação é quase assim gigantesca. O que eu faço para ajudar meu filho a entender que ele precisa escovar os dentes agora, está dormindo, está chorando? Como ele pode conduzir esse momento? É aquilo que eu sempre falo, a nossa digestão começa pela boca. Então a criança tem que entender que o valor da limpeza. Então, ela não pode fazer de uma forma forçada. Se você gostar de tomar banho, empurrada para dentro do banheiro, vai tomar banho. Não, você acaba brincando, é bichinho, é isso desde bebê. E eu acho que os pais, eles têm que ter uma conscientização que a partir do momento que eles aprendem a fazer essa atividade com as crianças em casa, que vai ser ensinado aqui por eles na escola, isso é um legado de prevenção. Então é o que a gente chama de estação Chocari, que é esse escovódromo, junto com 0 problemas de gengivites, que são as inflamações gengivais. Então assim, vai diminuir o problema, óbvio, de acúmulo de alimentos entre os dentes. Com isso, consequentemente, vai diminuir a acidez da boca, porque se você não tem resto de comida, não vai ser ácida. Nós temos uma observação e nós demos um treino para os professores e para a parte de diretoria aqui da escola, antes de começar essa atividade, para ter uma observação na parte respiratória dos seus filhos. Então, observem como seus filhos dormem, porque se a criança dorme com a boquinha aberta, é uma criança que, infelizmente, vai ter mais acidez oral e vai ter mais problemática na função, porque vai deformando durante o crescimento, a posição dos dentes ela vai se modificando. E é muito simples de arrumar isso. Então, a mensagem que eu quero dizer é: brinquem de uma forma observadora, como todos os pais. É lógico que você não vai ficar levando como uma banalidade, mas conscientizando o filho. Como tem que limpar a escova de dente, quanto de creme dental tem que colocar, que assim é uma
uma lasquinha de creme dental, não é uma quantidade que vai limpar, muito pelo contrário. A quantidade em exagero do creme dental vai fazer com que atrapalhe a escovação. Então isso é uma coisa muito importante. A outra coisa é cremes com flúor, cremes sem flúor. Precisa avaliar e dedicar para essa criança, uma criança que tem mais problemas de um alto índice de cárie, e observar por que ele tem esse alto índice de cárie. Porque toda vez que vai no dentista, ele está sempre com muita cárie. Alguma coisa está errada. Então precisa observar isso. Verificar se é uma criança que precisa, às vezes, de uma outra orientação junto com a parte de fono, porque às vezes, quando você tem a mordida aberta, quando a criança começa desde bebezinho a dormir de boquinha aberta, que já dorme com a boquinha aberta, ela vai fazer com que os últimos dentes erupcionem primeiro. Então ela vai se tornando uma criança com mordida aberta anterior e ela vai ter dificuldade de selamento labial. Então, durante o procedimento do sono, ela vai respirar pela boca e não pelo nariz. Quando a gente reeduca os pais e reeducando as crianças e voltando uma normatização, a criança volta a respirar normalmente pelo nariz. Óbvio que nós vamos ter que ter um outro tipo de artifício muitas vezes, para que essa criança não cresça um adulto com problemas, tanto na fonação, tanto na parte de função, fala e respiração. Então a gente vive sem muita coisa. A gente vive sem comida, sem água, a gente vive a várias restrições, mas a gente não vive sem oxigênio. E uma criança, quando ela não respira adequadamente, ela se torna um adulto bipolar. Não sou eu quem fala, é pesquisa científica comprovada. E é uma criança que vai cada vez mais forçando para o ronco. E ronco, hoje, é uma doença. Distúrbio do sono é uma doença. Então, a minha clínica, no início, sempre foi voltada muito para a parte adulta. E eu comecei a pensar que, poxa, se o adulto precisa de tanta prevenção, o adulto precisa tanto de motivações, é porque ele não foi criado, ele não foi educado da forma correta de criança. Então, por que não alertar já na parte da educação infantil para que se cresça de uma forma mais educada, mais ordenada e mais preventiva? Se a gente faz tanta prevenção em outras áreas, a área odontológica é uma área que ela pega toda a nossa responsabilidade, no juramento era cabeça, pescoço, ou seja, nós somos obrigados a entender muito bem dessa área. Então nós entendemos muito do sistema estomatognático, que começa da parte respiratória, língua, traqueias e que vai todo o tracto digestivo. Então a gente precisa estar familiarizada para quando tem um problema, a gente saber indicar quais são os especializados ou quais são os médicos especialistas que podem interagir junto com a gente. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão dentro da clínica e hoje, graças a vocês por abrirem as portas para a gente, também fora da clínica. Porque a intenção é a prevenção. Muito obrigada a vocês que estão me ouvindo aqui para poder dar essa oportunidade para todos, né? Nós que agradecemos a sua presença e, doutora, se algum pai tiver ainda alguma dúvida sobre o projeto Chocari ou quiser também mais alguma dica, ele tem algum e-mail para contato? Tem meu e-mail pessoal, mas eu gostaria que fosse o e-mail da Silvia, que seria o atendimento@clinicayala.com.br. E o meu pessoal é o debora@clinicayala.com.br. Então, assim, o que vocês precisarem de nosso auxílio, o que vocês precisarem de uma orientação, reeducação e que seja de uma forma muito sutil, muito leve, estamos à inteira disposição para vocês. A gente observa que cada vez mais a nossa alimentação está cada vez mais ácida. E porque mudaram-se os hábitos. Então, cada vez mais nós temos que ser mais preventivos, porque hoje eu pego na clínica adolescentes de 17 a 21 anos que têm retrações, ou, como antigamente chamavam, pessoas de alta idade, que eram cáries de colo, que são provocadas muitas vezes por os alimentos ácidos. Excesso de Coca-Cola, excesso de café, excesso de frutas cítricas, alimentações pelos esportes, que faz com que vocês ingiram alguma coisa, substâncias mais ácidas, que é gel de proteína, alguma coisa e não vai escovar. Então, tudo isso nós passamos por uma educação, seja desde zero idade até na adolescência mais avançada.
Perfeito. Nós agradecemos a sua presença. Obrigada, muito obrigada. E acompanhe nossas fotos e todo o desenvolvimento do projeto Chocare pelo Facebook e também pelo nosso YouTube.